Seja o Senhor. Obrigado por estar comigo agora. Espero que este CD seja uma inspiração nas mudanças que você tem buscado para te fortalecer, te motivar e ajudá-lo a buscar o triunfo e principalmente a felicidade. Não se trata de um manual de como fazer sucesso, mas de uma inspiração para você buscar o êxito, a felicidade e a alegria na vida. Que Deus abençoe você. Está escrito assim em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, não iremos primeiro que ele, não vamos nos adiantar a ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos pela parte dos louvores, por o Senhor ter colocado em nós esse desejo de te adorar, louvando ao teu nome, com esse desejo que tu tens colocado em nós de adorarmos a ti, ouvindo a tua palavra. Enfim, tu é quem faz em nós tanto querer como efetuar, é tu quem estabelece essas coisas dentro de nós. E se estamos aqui, não é para sermos vistos e ouvidos, não é para mostrarmos que somos crentes ou coisas assim, mas é unicamente porque temos sido atraídos pela palavra, e por isso que tu estás nos revelando nesta hora, nesse tempo que vivemos. Então abre nossos olhos espirituais, abre nosso entendimento, para que possamos ver e compreender aquilo que o Senhor está nos mostrando nesta hora, mostrando o desenrolar do teu plano, o fechamento deste plano tão perfeito que tu fizeste antes da fundação do mundo e nos incluíste neste meio. Então nós não temos como escapar disso, mesmo que queiramos, não temos como fugir destas coisas, mesmo que desejamos, como fez Adão. De qualquer forma, tu irás nos buscar e nos chamarás pelo nome, nos trarás de volta para casa. Te agradecemos por isso e estamos assegurados nisto, e no nome de Jesus Cristo oramos por todas as pessoas que ouvirão este culto e os cultos seguintes, para que a luz da tua palavra possa resplandecer em nossos corações. No nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar.
fé de rapto. Onde podemos encontrar? O que é fé de rapto? O que pregam sobre este assunto? E nós passamos um pouquinho por isso no culto de sexta-feira. E nós fizemos alguns rabiscos aqui no quadro para entendermos por que primeiro vem o alarido. E sendo que nas palavras de Paulo, o Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e isso não foi compreendido por muitos, sendo que o rapto é uma revelação, então isso tem que ser revelado a nós como igreja, porque o William Branham disse que o rapto é uma revelação que a igreja estava esperando, não é? Uma revelação que a igreja estava esperando. O que é fé de rapto? Como obtê-la? Onde podemos encontrar? Nós seguimos o pensamento do profeta de Deus, porque foi ele quem nos trouxe essas coisas, e sendo que muita gente confundiu por muito tempo, alguns dizem que fé de rapto é aquilo, é isto, e por o irmão Branham dizer que a fé de rapto está nas mensagens, então muitos procuraram por tudo ler as mensagens, e depois ele disse que a fé do rapto está nos trovões, então começou a se pensar muitas coisas a respeito dos trovões, então depois ele disse que os trovões estão revelados nos selos. Então se procurou ler apenas as mensagens dos selos ou depois dos selos. E com isso confundiram tudo. E alguns diziam, se não estiver conosco, não tem fé de rapto. Outros diziam, se não crê nas 3 etapas, na terceira puxada, não tem fé de rapto. E assim sucessivamente. E o certo é que estão se batendo atrás de fé de rapto e não sabem o que é, nem como ela vem, porque não sabe quem atrás. Nem sabe com quem ela está. Voltando às Escrituras, nós podemos pegar o pensamento-chave, o pensamento principal de como isso sucede. Sendo que fé de rapto é algo que é dado a você para que você possa estar no rapto. Jesus falou sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas, as nécias. E as prudentes elas foram porque elas tinham azeite em suas lâmpadas, e sendo que o azeite é o Espírito, e você só pode encontrar o Espírito na palavra. Então você não pode procurar fé de rapto em outro lugar a não ser na palavra. E este procurar se trata de uma compreensão, então você precisa compreender a palavra. Então se você compreende a palavra, você sabe que no tempo do fim seria o próprio Deus que se manifestaria aqui na terra para nos dar essa fé de rapto. Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então sendo que é o mesmo Senhor que desce, se ele desce, ele não fica no céu, ele desce à terra. E a primeira coisa que ele traz é o alarido. E esta palavra nós a estudamos, o que é, por que foi traduzida como alarido. A palavra grega, a raiz, a palavra grega de onde foi traduzida a palavra alarido, o significado é incitar com palavras. Incitar por meio de palavras. Por isso foi traduzido alarido, porque é um comando militar. Meia volta, esquerda, direita, para frente, para trás, arrumar arma, todas essas coisas. É uma voz de comando. Então, claro que esta voz de comando é dada para comandados. E estes que são comandados por esta voz, eles terão que se colocar em filas, pronto para a batalha. Então, eles terão tempo para se aprontar, para tomar seu banho, para se alimentar, para descansar. E é poucos minutos que é dado da forma que o comandante quiser fazer, ou como lhe agradar tratar com os comandados. Vê? Então, se você não tiver com tudo em cima, com tudo no jeito, com o cap no jeito, com os adesivos que colocam, não lembro o nome que colocam, se não estiver tudo alinhado, botando no lugar correto, tudo, então é mandado fazer tudo de novo com um tempo mais curto ainda. Então, às vezes você pensa que tem muito tempo para colocar as coisas em ordem, e o certo é que você não tem muito tempo, porque você não tem o amanhã, você só tem o hoje, e aliás o agora, o momento próprio, o momento literal que você está vivendo, é isto que você tem. Alguns minutos para frente já não te pertence. Então por isso que estes comandados, estes soldados, porque estamos tratando de um alarido, que significa um brado, um comando militar. Deus desce desta forma, com um comando militar. Então agora manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nós sabemos que o homem não tem juízo, a mulher não tem juízo. Por isso é dito, mude o seu entendimento e obtenha a mente de Cristo. E a mente de Cristo faz isto, ela obedece, mesmo dentro dos seus próprios pensamentos, ela diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então é disso que se trata o alarido, é uma mensagem juntando as pessoas. O William Branham disse que o alarido é uma mensagem.
Então, se você aprende que o alarido é uma mensagem e que é Deus que desce com o alarido, então se essa mensagem está soando na terra, isso significa que aquele que desceu está aqui na terra dando este brado. Se o alarido é uma mensagem, como disse William Branham, então isto já literalmente está te dizendo que Deus está aqui, caso contrário a mensagem não estaria. Caso contrário, o alarido não estaria aqui. Pois bem, precisa-se então entrar nesse comando militar, esquerda, direita, centro, ele que diz aonde você deve ir. Por isso que quando tratamos sobre a fé de Cristo, aproximadamente no mês de maio, entramos sobre esses detalhes, foi nos ensinado que você não se importa para onde está indo. O importante para você é saber quem está te conduzindo. Porque o que está na frente sabe o melhor caminho, porque ele viu de cima. Vê? Ele conhece tudo. Ele conhece toda a trajetória. Ele sabe como te apontar o caminho. Você nem se preocupa se lá na frente está escuro, mas que onde você colocar seu pé esteja iluminado. É assim que diz as Escrituras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é algo que você vai clareando lá na frente, ela vai te apontando onde você vai dar o próximo passo. Eu não sei, nada sei sobre o futuro. Eu não sei o que virá no futuro. Eu apenas sei que eu devo dar o próximo passo. E para que eu dê o próximo passo, eu tenho que saber aonde estou pisando. O próximo passo, ele vai se encarregar de iluminar aquele lugar. Enquanto ele não iluminar aquele lugar, fique parado onde está. Disso se trata o alarido, disso se trata a mensagem. Juntando um povo para se posicionarem em um lugar, esperando o próximo movimento. Vê? Esperando o próximo passo de Deus, porque Ele vai na frente, dando espaço e te dizendo aonde caminhar. Então, o que é fé de rapto? Estamos aprendendo sobre isto. Bem, você já sabe, alarido, voz de arcanjo e trombeta são as 3 fases do rapto. William Branham disse que o alarido é uma mensagem. Ele disse que a voz de arcanjo é a voz que chama os mortos da ressurreição. E aprendemos no culto anterior que disso não se trata a voz do Filho de Deus, disso não se trata a voz da igreja, como pensávamos. Não, senhores. O William Branham disse que a voz de arcanjo é a mesma voz que chama o Lázaro da sepultura. E a voz que chamou Lázaro da sepultura não foi a voz do Filho de Deus. O Filho de Deus disse: Pai, eu bem sei que tu me ouves. Vê? Aquela era a voz do Filho de Deus. Mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, aquela foi a voz de Deus mesmo. Vê? É esta voz de arcanjo, é esta voz de Deus mesmo, que chamará os mortos da sepultura. Porque Paulo disse que Deus traria os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. É o próprio Deus quem faz isto. O William Branham também nos ensinou que a última parte do rapto, que é a trombeta, ele disse, é a subida para a festa das bodas, literalmente a partida daqui. Vê? Então, para isso temos que ter fé de rapto. E como interpretaram tantas coisas a respeito de fé de rapto, achamos por necessidade de responder estas questões para os nossos irmãos, acompanhando toda a trajetória, todo o pensamento do profeta de Deus a respeito destas coisas. Então, nós fizemos um pequeno gráfico com algumas datas, vê? Desde os anos 30 até os anos 65, para podermos entender o que o mensageiro de Deus pregou sobre fé de rapto durante toda essa trajetória, para podermos acompanhar à medida que Deus foi esclarecendo, e assim também você possa pegar o mesmo esclarecimento. Porque se você pega uma estação, se você pega um pensamento, você não terá a doutrina, você não tem a doutrina. Quem pega um versículo da Bíblia não tem a doutrina completa. Ele tem que ter o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, porque é o único que pode revelar Escritura por Escritura. Quando eu falo de Escritura por Escritura, eu chamo de Gênesis e Apocalipse. Só que quando o irmão Kossurek diz, tem pessoas que preferem arrancar todas as páginas da Bíblia e ficar apenas com a capa e diz, eu conheço a Bíblia capa a capa. Porque não lê, não observa, não estuda. Pois bem, agora veja o que quero que vocês percebam no progresso do pensamento do irmão Branham, no decorrer do seu ministério, a respeito de fé de rapto. Vamos ver por volta de 1953, 10 anos antes que os selos foram abertos. Eu parei por aqui no outro culto e é aqui que eu desejo continuar. 10 anos antes que os 7 selos fossem revelados, a primeira vez que o irmão Branham usou a expressão fé de rapto foi em um culto, em um sermão que ele pregou com o título Israel no Mar Vermelho. Israel no Mar Vermelho. Neste sermão, ele disse no parágrafo 30:
Mas Deus agora está desprendendo a igreja, que é soltando, né? Libertando aos poucos, né? Deixa-me baixar só um pouquinho, senão vai dar microfonia aqui e eu não consigo gritar bem. Deus agora está desprendendo a igreja em toda parte, pondo em ordem. Não tem como você obter fé de rapto sem entrar nesta ordem. Vê? Assim ele pode entrar no rapto. Ela tem de ter fé de rapto antes de entrar no rapto. Isso foi 10 anos antes de revelar os selos. As pessoas estão no espírito dos últimos dias, assim como eles eram nos dias de Noé. Então ele aqui está mostrando quem não pode obter fé de rapto. São as pessoas que estão dando cumprimento aos dias de Noé, vivendo dias idênticos aos dias de Noé. E como é que essas pessoas estão? As pessoas que não podem adquirir fé de rapto, elas estão comendo, mas eu tenho que comer. Elas estão bebendo, mas eu tenho que beber. E ele diz, estão casando-se e dando-se em casamento. O mesmo problema de lá está acontecendo aqui. A mesma coisa que aconteceu no dia de Noé está acontecendo no tempo que você está vivendo. Então elas estão como? Ele explica isto. Porque todos nós temos que comer, beber, casar, dar filha de casamento, todas essas coisas. Mas ele explica o que é isto, o que essas palavras significam. Ele diz, indiferentes, não se importam, andam por aí e assim vai. 4 pensamentos que ele mostra aqui. Elas estão vivendo suas vidas normais, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não estivesse aqui juntando o povo. Essas pessoas andarão como qualquer outra e dirão, eu não me importo com isso. Andam por aí de qualquer jeito, estão indiferentes ao que Deus está realizando, indiferente à voz de Deus, ao conselho de Deus, aos cuidados de Deus, tudo, essas pessoas estão indiferentes. Então, o William Branham, ele cita nesta mesma mensagem a respeito das pessoas americanas que são menosprezadores, precipitados, incontinentes, violentos, sabichões. Vê? Sabichões, todas essas coisas. E chamou a América de uma nação pagã, dizendo que ela precisava de missionário, porque ela estava indiferente àquilo que Deus estava fazendo. Então, lembre-se que primeiro, antes dele citar a condição das pessoas, ele falou da igreja, que Deus estava desprendendo ela. Isso significa, o que seria desprender? Soltar. Era como se você estivesse pegajoso em algum lugar, um ambiente, e aquilo está tudo pegajoso, e você com umas bolinhas dentro ali, junto com todas as outras, tudo grudado. Eu não tenho como falar isso sem pensar em útero materno, sem pensar no óvulo, né, feminino, que aquilo tem que se desprender, eles estão presos lá, mas chega-se um momento, alguma substância, alguma reação, desprende ele para algum lugar. É mais ou menos assim. Então o que está acontecendo? Deus está desprendendo, soltando, alguma coisa ele solta, algum líquido, algo solta ali, e quando aquilo vai passando, aquilo vai te soltando, vai soltando aquelas pessoas, vai soltando essas bolinhas, vai soltando. É assim que Deus está fazendo. Porque você estava onde? Que situação era a sua? Você estava no mundo, estava no meio das pessoas. O mundo denominacional chama de uma forma bem simples isso, o lamaçal do pecado, né? Algo assim. E o que acontece? A palavra de Deus vai, porque é uma lavagem, precisa fazer uma lavagem. E a Bíblia chama isso de uma lavagem da água pela palavra. À medida que a palavra vai indo como uma luz, brilhando no meio da escuridão, no meio das trevas, aquilo vai te desprendendo e você vai se sentindo livre. E Jesus já disse isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então observe, Deus está agora desprendendo a igreja em toda parte, pondo-a em ordem agora. Assim ele pode entrar no rapto, significa a fase do rapto. Né? Ela tem que ter fé de rapto antes de entrar no rapto. Isso está no sermão Israel no Mar Vermelho. William Branham pregou isso 10 anos antes de pregar sobre os selos. Enquanto estão procurando obter fé do rapto, lendo os selos, precisavam primeiro entender como obter esta fé do rapto. Vê? Você não pode estar preso
Você não pode estar aí indiferente, você não pode estar aí vivendo apenas seu próprio pensamento, sua própria forma, achando que está tudo bem, porque não é assim que se adquire fé de rápido. Bem, eu queria ler para vocês algo aqui. Eu tenho uma nota do irmão Brian em um de seus estudos, e eu quero passar isso para vocês na íntegra do jeito que ele falou isso na sua igreja. Esse comentário do irmão Kosurek, eu acho que ele é próprio, bem aqui. Ele disse assim: agora as coisas não mudaram muito. Eu acho que as igrejas da mensagem aqui poderiam usar alguns missionários da África para dar um jeito nelas. Que o irmão Branham, quando ele pregou o sermão em Israel do Mar Vermelho, ele disse que a América se tornou uma nação pagã e procura enviar missionários à África, sendo que eles precisam de missionários. Então o irmão Kosurek tem viajado muito à África, esteve conosco não tem nem uma semana atrás. Ele disse: eu acho que as igrejas da mensagem aqui poderiam usar alguns missionários da África para dar um jeito nelas. Eu faço um bocado de trabalho missionário ao redor do mundo, e é por isso que o resto do mundo está aberto a entender a doutrina de Cristo. O resto do mundo está aberto, a mente própria, pronta para ouvir. No último culto que tivemos, na última reunião que tivemos em Florianópolis, 24 ministros estavam ali aprendendo sobre a doutrina da mensagem, aqui no Brasil. Agora, será que lá na América ele consegue encontrar 24 ministros para ensinar a doutrina? Pode ter certeza que não. Pode ter certeza que não. Eu tenho feito um bocado de trabalhos missionários ao redor do mundo, e é por isso que o resto do mundo está aberto a entender a doutrina de Cristo. Mas esta igreja americana, que pensa ter tudo, porque tinha um profeta bem aqui, é a pior igreja que já vi no mundo. E esse país precisa de missionário, mas elas os ouvirão sem chance. Elas são muito orgulhosas. Elas não ouviram ao irmão Liveio, quando ele estava ensinando, e não ouvirão a mim e aos outros que ensinam a verdade, tampouco, porque eles não querem a verdade, porque esta verdade pode interferir na construção de seus reinos. Estas foram as palavras do irmão Brian Kosurek. Pois bem, é por isso que eles não podem obter fé de rápido, porque eles não sabem o que é, nem onde procurar, nem quem trouxe, nem quem a tem. Na próxima noite que William Branham pregou sobre fé de rápido, ele pregou um sermão chamado Israel no Mar Vermelho. Como foi o outro sermão que eu citei para vocês? Quem lembra? Eu tenho aqui. Israel no Mar Vermelho, parte 1 e parte 2. Observe isso aqui. Israel no Mar Vermelho, sermão número 2, página 26. Ele disse: e irmãos, o mundo cristão está esperando pela vinda do Senhor e o rapto da igreja. E isso necessita de algum conhecimento da palavra. Você acha que não precisa de conhecimento da palavra? Você quer se formar doutor e não quer estudar? Não quer entender de fórmula? Você quer se formar em biologia e não quer estudar os menores estados da matéria, os micróbios, microscópios, todas essas coisas? Não é? Você quer se tornar PhD em matemática e tem preguiça de fazer números, de fazer soma, de fazer conta, de estudar números decimais e fracionários? Agora você quer ser um cidadão do reino do céu, ser apto para aderir ao milênio, para aderir à eternidade, sem nenhum conhecimento sobre Deus, apenas porque se une à igreja, ou apenas porque diz que é crente, ou apenas porque diz que crê em Jesus? Você tem que entender da matéria. Por isso as discerrai por não conhecer as Escrituras. Eram pessoas que tinham os pergaminhos sagrados do Antigo Testamento em seus lares, no templo, seja onde for, mas eles não conheciam porque não aplicavam seu tempo nem seu coração a compreender as coisas que estavam escritas. E isto é um quadro perfeito dos dias que nós estamos vivendo. É muito fácil ler livros, é muito fácil fazer histórias em quadrinhos, palavras cruzadas para passar tempo, mas ninguém quer passar tempo lendo a Bíblia, ninguém quer passar tempo lendo a palavra de Deus, ninguém quer passar tempo lendo sobre esses acontecimentos que Deus está realizando nesse tempo final, porque parece que é meio cansativo e é meio complicado e tudo. É a mesma coisa quando você não sabe ler, você vê tantas coisas adiante de você e aquilo não te interessa, você não sabe um A ou um C, ou seja o que for, vê?
Mas Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a única coisa de você poder ver o reino de Deus, para você ver o reino de Deus, você tem que entender o que é o reino de Deus. Disto vem a palavra que Jesus disse: ver. Aquela palavra significa entender o reino de Deus. Vê? Entender o reino de Deus tem que ter um processo, novo nascimento. Você não pode entrar no reino de Deus sem entendê-lo. E aqueles que não entenderam o que era o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Então aqueles que reconheceram o que era o reino de Deus, tiveram Jesus como o rei. Vê? Porque Deus estabeleceu como um príncipe e reina através dele. Esta é a verdade. Pois bem, o mundo cristão está esperando pela vinda do Senhor e o rapto da igreja. E isto necessita de algum conhecimento da palavra. Bem, se não podemos ter fé o suficiente para a cura divina, como teremos fé de rapto? Observe isto aqui. Porque ele voltou a repetir isto muitas vezes. E com isto, alguns pregadores que acharam que entenderam a mensagem, acham que alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa muito grande tem que ser feita, para poder te dar fé de rapto, porque ele diz: a fé que nós temos hoje não é nem para a cura, não dá nem para sermos curados, quanto mais para ser arrebatado. E eles citam isso porque eles não conhecem o prosseguimento do quanto que Deus foi revelando ao mensageiro até o final do seu ministério. E é por isso que vamos captar isto pouco a pouco, cada sermão, até a última vez que ele citou sobre fé de rapto. Amém? Se não for hoje, eu não tenho pressa, será no culto seguinte. Pois bem, ele diz: se não podemos ter fé o suficiente para a cura divina, como teremos fé de rapto? Eu creio que há uma grande chamada a caminho. Eu acredito, como Davi disse, ele se deitou ali e esperou. Ele ouviu e esperou. O que é que temos que fazer? Lembre-se, ele está falando sobre fé de rapto. Então ele nos cita Davi e diz que Davi ficou esperando. Vê? Davi se deitou ali e esperou. Ouviu e esperou. Então o que é que nós temos que fazer? Ouvir e esperar. Deitar e esperar. Levantar e esperar. Porque é deitando e levantando-se, é deitando-se e levantando-se que você tem que estar meditando nas coisas de Deus. E esperar o momento certo, esperar o momento próprio onde ele cumprirá a sua palavra. Porque se você ouve e você deita, isso significa que você descansa naquilo que você ouve. E você espera até que Deus cumpra aquilo que ele disse a você. Vê? Ele diz: depois de um tempo, ele ouviu um vento correndo pelas folhas da amoreira, indo por ali. Eu acredito que o Mombrana trocou aqui o nome dos personagens. Acredito que ele queria falar sobre Elias, e ele citou Davi, como acontece muitas vezes quando pregamos, trocamos os nomes, né? Observe. Depois de um tempo, ele ouviu um vento correndo pelas folhas da amoreira, indo por ali. Ele soube que Deus estava indo para diante dele. Irmão, eu estou ouvindo o balançar das folhas, o barulho dos arbustos da amoreira, Deus indo diante da batalha. Então levantemo-nos e vistamos a completa armadura de Deus. Puxa a espada, vá atrás dela. A batalha pertence a nós. Vê porque eu falei antes sobre o comando militar? Porque disso se trata o alarido. Deus indo na frente, nos chamando para entrarmos nesta batalha, entrarmos nesta luta. Por isso também pregamos sobre a luta entre o bem e o mal, e você tem que estar de um dos lados. Você não pode lutar hoje aqui e amanhã lutar do outro lado. Você tem que tomar a sua escolha e dizer quem é que vai te direcionar, quem é que vai te dirigir. Vê? Deus indo na frente da batalha. Então levantemo-nos, vistamos a completa armadura de Deus, puxe a espada, a batalha pertence a nós. Quando vemos a mão de Deus se movendo por sinais e maravilhas, vamos começar seguindo-a. Amém. Então aqui o vemos falar de como as pessoas nem sequer têm fé o suficiente para a cura, muito menos para a fé de rapto. Então ele nos diz que Deus está na frente, nos chamando para batalhar. E primeiro citou aquele personagem da Bíblia que ouviu e esperou, até que ele viu Deus cumprindo sua palavra. Se você pegar isso que eu acabei de vos falar, nos cultos seguintes você vai entender melhor estas coisas. Porque se você não ouvir e esperar em Deus cumprir sua palavra, você estará buscando fé de rapto aonde não se deve buscar, aonde ela não está. Observem também
que ele começa a ver qual é o verdadeiro problema das pessoas. É que Deus está aqui e as pessoas sabem disso, porque sempre diz Deus está presente. Onde tiver 2 ou 3, todos não citam isso nos cultos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Eles sabem disso. Veja, a raiz do problema é esse: Deus está aqui e as pessoas sabem disso, mas não seguem o caminho que deveriam seguir. Então, se as pessoas sabem que Deus está presente, mas não seguem o caminho que deveriam seguir, porque não querem atender o grito, o comando. Nesta citação ele diz que ele está na frente da batalha chamando. E ele diz: levantemos-nos, vistamos toda a armadura de Deus, porque é disso que trata Efésios capítulo 6. Vê? É disso que se trata Efésios capítulo 6, vestindo toda a armadura de Deus, mostrando que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas claro que o diabo não vai fazer outra coisa para nos atingir, a não ser atacando através da carne e sangue, vê? E todas essas coisas. Mas o que entendemos é que Deus está aqui, as pessoas afirmam saber disso, mas não seguem o que deveria seguir. Bem, é isso que eu vejo vindo do que o irmão Brando está nos dizendo aqui a respeito da fé de rapto. Então, na noite seguinte, que o irmão Brando pregou, ele pregou sobre Israel em Cádiz Barneia. E neste sermão, ele citou estas palavras: eu acredito que estamos na fronteira esta noite. Eu estava pensando em todos os meus encontros e coisas, como eu tive que cancelá-los. Eu verdadeiramente acredito, antes que a igreja possa ter o rapto, ela deve ter fé de rapto. Nós não podemos sequer ter fé para a cura divina. Para a fé de rapto nem se fala. Tem que ter uma fé que vai transformar e ressuscitar esse corpo e ser levado embora. Ele diz: tem que ter esta fé. Ele diz: creio que há uma igreja a caminho esta noite, um poder do Deus vivo, que os homens falarão a palavra aqui e ali, e ela vai relampejar como um raio. E uma igreja está saindo, não um psicólogo, não algum desses disfarçados, crentes de faz de conta, mas um real, genuíno, uma ungida, com o Espírito Santo, uma igreja chamada para fora. Amém. Se ela é chamada para fora, isso significa que ela será afastada dos incrédulos. Isso significa que ela será chamada para santificação e ela se santificará. E chega um tempo onde quem é sujo se suje mais ainda, mas quem é santo vai procurar cada dia se santificar mais diante de Deus. Agora, se você notar aqui que ele redefine aqui o que significa fé de rapto, diferente um pouco do que ele falou nas outras noites. Vê? E não que isso tenha a ver com cura. Não, senhores. Antes ele está dizendo que eles não tenham fé suficiente para a cura. Eles nem sequer tinham fé para serem curados, quanto mais fé para rapto. Porque estavam todos falando de rapto, todos dizem que quer ser arrebatado. Vê? Mas, no entanto, antes ele aponta a palavra de Deus indo adiante, vê? De tal maneira que ele vai brilhar como um relâmpago. Veja isso, que ele tira a ideia, o pensamento da cura divina. Primeiro ele diz que a igreja não tem fé nem para a cura divina, quanto mais para rapto. Então, logo em seguida, ele nos mostra: creio que há uma igreja a caminho esta noite, um poder do Deus vivo, porque esse poder não depende da igreja. Não é você buscando esse poder que você o obtém, não é você clamando dia e noite que você vai obter esse poder. Você tem que saber que Deus está aqui com este poder. Veja isso. Um poder do Deus vivo. O que esse poder do Deus vivo faz nos homens, nas mulheres? O que esse poder do Deus vivo faz nos crentes? Ele disse: este poder do Deus vivo, que os homens falarão a palavra aqui e ali. Então esse poder de Deus manifesta-se através da palavra. Pensa-se em poder apenas com aqueles movimentos que as igrejas fazem para a cura, para isto e para aquilo. Estamos falando aqui de um poder que, quando ele é falado, aquilo relampeja como um raio. E o que isso significa? Dá luz às pessoas. Vocês estão entendendo? Estão muito quietos, como se não estivesse acompanhando. Pois bem,
William Branham diz que é assim que Deus faz. Ele envia o mensageiro, recolhe o mensageiro, depois envia homens que foram instruídos bem ao lado daquele mensageiro. Estes homens saem adiante com a palavra para que a luz daquela mensagem siga adiante. Querem obter fé de rápido? Então terão que encontrar aonde está a fé de rápido. Primeiro, sabendo quem a trouxe e depois sabendo como esta fé é distribuída. Pois bem, um poder do Deus vivo, que os homens falarão a palavra aqui e ali, e ela vai relampejar como um raio. E uma igreja está saindo, não um psicólogo, vê? Não algum desses disfarçados, crentes de faz de conta, mas uma real, genuína, ungida com o Espírito Santo, uma igreja chamada para fora. Pois bem, ele disse que esta palavra, poder de Deus, irá adiante como um raio iluminando. Vamos seguindo aqui e você vai entender mais um pouco que a vez seguinte em que o profeta de Deus falou sobre fé de rapto foi um mês depois que ele fez esta citação. Quando ele pregou o sermão, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Isso no ano de 1953. Estamos falando sobre fé de rapto, não no período do selo, em 63, mas 10 anos antes ainda. Ele diz: agora nós somos capazes de voltar às páginas, mas não somos capazes de abrir a palavra. Então, abrir a palavra não é isto, viu? Você aqui está abrindo as páginas e lendo. Mas para poder a palavra de Deus ser aberta para você, você tem que tirar fora seu pensamento, sua interpretação. Observe que a terceira etapa ele disse que foi o quê? A abertura da palavra. Vê? Para poder a palavra ser aberta a você, ser aberta em seu entendimento, ser aberta em seu coração, isto aqui tem que sair. Interpretação, imaginação, que você acha que é, tem que sair fora. Porque estamos falando de coisas tão profundas, mas de uma forma tão simples, que se você não tiver cuidado, você continuará ainda procurando aonde não está, imaginando o que não é, apenas olhando para o passado, preocupando-se com o futuro, sem entender o que Deus está fazendo hoje. Então, por favor, preste bem atenção nisso. Nós somos capazes de voltar às páginas, mas não somos capazes de abrir a palavra. Lembre-se, João viu ali o Verbo, sentado sobre o trono, e não havia ninguém digno de tomar o livro, para desatar os selos, ou mesmo para olhar. É isto certo? E um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, desceu, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ele era digno. E o único que poderia abrir o livro e desatar os selos. Então vamos falar a ele e perguntar se ele os abrirá para nós esta noite, enquanto curvamos nossas cabeças. Então ele começa a orar, dizendo: nosso precioso Pai Celestial, nós vimos a Ti tão humildes como sabemos que temos que vir. E Tu és o único que pode tomar esta palavra. E Tu és o único digno de merecer a palavra. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ó Cordeiro de Deus, venha às nossas mentes. Às vezes você quer ver com seus olhos, quer ver uma visão, e eu vi uma visão. Ó Cordeiro de Deus, venha às nossas mentes esta noite, no poder de sua ressurreição. Dê-nos fé de rapto esta noite. Como é que esse Cordeiro pode vir à mente, à tua mente, e te dar fé de rapto? A menos que você esteja disposto a se desfazer de sua própria mentalidade e aceitar a mente de Cristo. Vê? Não tem outra forma. Ele continua na oração. Dê-nos grande fé, alegria inexprimível e cheia de glória. E agora, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar de volta aqui no velho e abençoado tabernáculo, hora da Bíblia, com o irmão e a irmã Higgs e todos esses teus amáveis santos. Nós te agradecemos pela graça que nos é guardada, todas as provas, os desgostos, os tempos de turbulência, e através das sombras e dos períodos frios. Mas aqui estamos nós, reunidos esta noite, depois de 7 anos, continuamos apaixonados por Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela graça que nos é dada.
ela nos trouxe seguros até aqui e continua nos levando adiante. Nós estamos desejando confiar nela e continuar. Se você pegou esse pensamento, você vai ver agora ele pedindo, ele primeiro mostrando quem estava com o livro e era digno, e o único que era digno de ter a palavra consigo, porque primeiro ele chamou aquele que estava sentado no trono com o livro na mão, ele o chamou de o verbo, vê, que quer dizer a palavra. Depois nos apontou o cordeiro se aproximando, tomando o livro e abrindo, o único que pode trazer a revelação do Pai. E depois ele pede que esta fé de rapto seja dada, e diz que estas pessoas, mesmo depois de 7 anos sem se encontrarem para cultuar ele junto com aqueles irmãos, ele disse: continuamos desde aquele tempo ainda apaixonados por Jesus. Você sabe o que é isto? Não nos desviamos do nosso primeiro amor. Continuamos ainda tão enamorados dele como o primeiro dia. Esta é a verdade que ele está apresentando aqui. E ele está dizendo: sabemos que a tua palavra vai na frente. Ele disse: pode vir qualquer coisa. Observe. Vem as provas, desgostos, turbulência, sombras, períodos frios. Mas continuamos, e ele diz: a graça nos tem sido dada, ela nos trouxe seguro até aqui, e nos continua levando adiante, e nós estamos desejosos a confiar nela e continuar. Esta, eu acredito, a terceira, se já perdi a conta aqui, a terceira ou quarta vez que ele fala sobre fé de rapto. Quando você compara isso com a primeira vez que ele citou fé de rapto, ou a segunda, ele citou aquele personagem bíblico que ouviu de Deus, deitou e esperou a palavra cumprir. Vê? Então você tem que continuar. É só isso, continuar. Pois bem, eu gostaria de dizer aqui que o irmão Branham parece estar posicionando esta fé de rapto como algo que somente Deus sozinho pode trazer. Ele está tirando a igreja do quadro, porque não é nada que você possa fazer ou deixar de fazer. Ele está posicionando esse termo, fé de rapto, como algo que só Deus pode trazer para você. E que ele está pedindo a Deus que o faça, sabendo que se Deus não fizer, não será terminado, nada adiantará para nós. Por mais que você se preocupe, por mais que você busque, é algo que somente Deus pode fazer, pode nos dar. Então nós vemos que a próxima vez que o irmão Branham fala da fé de rapto, ele de fato fala que Deus fará isto. Nesta última citação, ele apresenta Deus como o único que pode trazer isto. Ele pede: dá-nos esta fé de rapto. Então, nesta próxima citação, ele diz que Deus fará isto. Primeiro, ele diz que nós não temos fé suficiente nem para a cura, muito menos fé de rapto. Mas então ele diz que Deus trará esta fé de rapto para você. Observe isso. Do sermão: eu vejo que tu és profeta, pregado 5 semanas depois dessa última citação que fizemos, ele disse assim, no parágrafo 27: se nós não podemos ter fé para a cura, como vamos ter fé de rapto? Ele diz: a igreja tem modos de ir, Deus fará isso. Então ela tem uma forma de chegar lá, porque Deus fará isso. Deus dará a ela esta fé de rapto. Vê? Agora, a respeito dos meus do meu débil ministério para o nosso Senhor, não foi minha escolha. Não, Senhor. Você sabe o que eu gostaria de ser na vida? Um caçador pelas montanhas. Minha mente foi amadurecendo essa ideia. Eu seria sem me preocupar. Mas Deus mudou minha mente. Então você tem seus sonhos, tem suas preocupações. Ontem o irmão disse: o meu desejo é ser caminhoneiro. Não é? Às vezes você diz: eu quero continuar, eu quero ter minha profissão, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero ser bem sucedido na vida, quero ter as melhores coisas aqui. Mas Deus pode mudar a tua mente. O irmão Branham, o desejo dele não era ser o que foi. Ele queria ser um caçador, ser um guia turístico nas montanhas e apenas isso, e caçar, e estar bem tranquilo, longe de toda aquela multidão. Mas ele cita algo aqui que mexe conosco. Ele diz: mas Deus mudou minha mente. Então tá, vou esperar Deus mudar minha mente. Se Ele não mudar, eu vou assim mesmo. Se Deus quiser que eu vá para o céu, Ele vai mudar minha mente, vai me deixar eu querer coisa boa, coisa errada.
O irmão disse para mim, olha, eu pensei que eu ia melhorar, eu pensei que eu ia ficar bem, mas manchei com os mesmos desejos de fazer coisas erradas. Eu disse, então não pense que Deus vai tirar esse desejo. Deus não vai tirar esse pensamento. Deus simplesmente estará observando se você vai seguir seus próprios desejos, seus próprios pensamentos. Você lutará contra seus pensamentos até o final. É você quem tem que lutar contra isto. Não é Deus que vai tirar de você isto. Vê? É você quem tem que lutar contra isto. Deus nos deu o que Ele deveria nos dar, sua palavra. E se você crer na palavra, então a palavra te diz como você deve se livrar dessas coisas. Algumas coisas você tem que resistir, outras coisas você tem que fugir. Vê? Na questão do diabo, por danado que ele seja, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata do desejo da carne, foi dito, fugir da prostituição. Fuja! Não tente resistir, senão você cai. Todos que resistiu, caiu. José, para não cair, fugiu. Tá. Isto foi amadurecendo essa ideia em minha mente, que eu seria uma pessoa assim, sem me preocupar. Mas Deus mudou minha mente. Agora, se eu parasse aqui, você dizia, então foi fácil. Se Deus mudou a mente, então aquilo já não é mais preocupação. Mas deixe-me citar mais um pouquinho. Mas Deus mudou minha mente quando eu estava no leito do hospital israelita ali morrendo. Você vai esperar por isso? Vai esperar que Deus mude sua mente quando você estiver no leito do hospital morrendo? Ele teve que chegar nessa situação para poder nos aconselhar, para poder nos dizer isso. E agora você vai esperar também passar por experiência. Quando chegar no último instante de dor, de desespero, quando nada mais tiver jeito, quando o médico dizer assim, olha, tem poucos dias de vida. Ou quando você apenas ouvir à distância a voz do médico dizer assim, olha, não tem mais jeito para essa, não tem mais jeito para esse. Foi assim com o irmão Branham. Ele ainda ouviu as enfermeiras dizendo, estamos perdendo. E ele caído naquele estado espiritual, como num poço sem fundo, ele clamou a Deus por misericórdia, Senhor, deixe-me voltar, e se tu me permitir voltar, eu pregarei tua palavra pelos telhados, em cada lugar que eu for. Deixa-me voltar para pregar a tua palavra, para testificar de ti. E Deus permitiu que ele voltasse. Agora, se você fosse levado a uma situação dessa, a estar morrendo no leito do hospital, você esperar que Deus mudasse tua mente para quê? Talvez ele não teve a oportunidade de você estar tendo, de sentados ouvir a mensagem que ele trouxe, ou que Deus trouxe através dele. Então, não vamos esperar que estejamos numa situação que não possamos mais voltar, não é? Ou consertar alguma coisa. Vamos colocar diante de Deus nessa situação atual e deixar que Ele mude a nossa mente. Não vamos endurecer seu coração se é hoje que estamos ouvindo sua voz. Amém? Amém. Tudo isso se trata de rápido. Não pense que é uma coisa mágica, um sermão mágico que vai te mudar, um óleo com unção e com azeite que você vai mudar. Não, senhor, é uma luta constante e é algo que você tem que enfrentar, sabendo que não vem para você tentação senão humana. O diabo não poderá tentar, a não ser que ele entre no humano, na outra pessoa, em você, na tua mente, coisas desse tipo. Então, uma noite, quando este anjo veio... deixa eu voltar mais um pouquinho. Mas Deus mudou minha mente quando eu estava no leito do hospital israelita ali morrendo. Ele me fez saber que eu faria o que ele dizia. Isso é um caso especial. Deus fez William Branham saber que ele faria o que Deus diria para fazer. E se de alguma forma ele endureceu o seu coração, então ele ficou sem a sua esposa, ele ficou sem sua filha, ele ficou sem seu irmão. E Deus foi recolhendo um por um, até que ele aprendeu a lição. Com Jesus não foi diferente, apesar de que, mal comparando, não é? Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então talvez você tenha que padecer, talvez tenhamos que padecer um bocado para podermos nos tornar filhos obedientes, como foi Jesus de Nazaré. Então observe, ele me fez saber o que eu faria, o que ele dizia. Então uma noite, quando este anjo veio e me disse para orar pelas pessoas doentes, foi assustador. Bem,
Como eu iria sair diante de um mundo moderno e introduzir algo assim, quando as pessoas diriam que eu era um louco? Eu não queria ser isto. Mas ele me disse para ir e eu comecei. Estamos falando sobre fé de rápido. Então entenda isto. Quando Deus disser para você ir, então vá. Quando Deus dizer para você fazer, então faça. Quando Deus dizer para você dizer, então diga. Disto se trata obter fé de rápido. William Brandt disse: obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. O que é o sinal? O que é o sinal? Quem lembra? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. Onde Deus está? Deus está aqui. Por isso a sua palavra está aqui. Vê? Então, como você quer ser arrebatado sem obedecer esta palavra, que te dá direito a Deus mesmo entrar em você, viver através de você, amar através de você, perdoar através de você, ajudar através de você? Vê? Disso se trata a fé de rápido. Eu não queria ser isto. Como eu disse no culto de ontem à noite, eu não queria ser isto mais. Eu não queria prosseguir. Deus sabe que o meu desejo seria tomar conta da minha vida. Mas esta mesma questão foi apresentada diante de Jesus de Nazaré. E ele disse: minha vontade é essa. Não é a cruz, não é estar ensanguentado, ser furado do lado, a última gota de sangue sair, ser escarrado, urinado na minha face, todas essas coisas. Ou você acha que foi menos que isso? Ele não queria aquilo, sua própria vontade não era aquela. Por isso ele disse: mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Vê? Muitas vezes Deus tem que nos assegurar de que vamos fazer aquilo. E ele tem uns modos de fazer isso. Eu não queria ser isto, mas ele me disse para ir e eu comecei. Bem, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, porque às vezes eu já cheguei no momento de terminar. Bem, eu tenho somente 5 minutos aqui. Observe algo. Aqui está a chave para a nossa fé de rápido. Aqui está a nossa chave para a fé de rápido. Que não é o que nós queremos fazer. Não foi o que William Branham quis fazer. Ele disse: eu não tenho nada a ver com isto. Disse: eu não sou o filho do homem. Vê? Não sou eu que faço essas coisas. Não sou eu que faço essas coisas acontecer. Quando eu predigo algo, quando eu profetizo algo, e aquilo acontece cabalmente, ele disse: não sou eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que apareci ali no rio, diante das pessoas. Eu estava parado ali embaixo quando aquilo aconteceu. Ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui apenas a voz que ele usou. Eu queria ser um caçador, um homem das montanhas. Mas foi desejo do meu pai que eu fosse o que eu sou. Vê? Do que se trata a fé de rápido? Aqui está um segredo. Não é o que queremos fazer, ou quanto nós queremos isto feito. Não, senhores. Mas a chave para a fé de rápido é estar sendo obediente e esperando unicamente em Deus para Ele cumprir sua vontade, seu preceito, seu desejo em nós e através de nós. E quando Deus diz faça, nós então vamos fazer. E quando Deus diz fale, você fala. Agora você está pegando o que eu estou tentando dizer para vocês? Estão obtendo aí algo mais? Pois bem, então 2 meses depois que o William Branham pregou essas coisas, ele então pregou um sermão com o título Perguntas e Respostas sobre Gênesis. E ele disse naquele sermão: tem suas 5 virgens prudentes que tinham óleo em suas lâmpadas. Aí ele diz: fé de rápido. Então o assunto sobre fé de rápido já está dentro da parábola das 10 virgens. Vê? Observe isso. Tem suas 5 virgens prudentes que tinham óleo em suas lâmpadas. Fé de rápido. Crendo em todos os sinais, maravilhas, profecias e tudo. Então não tem como você ter fé de rápido sem crer em tudo. Sem crer em tudo que Deus tem mostrado, sem crer em tudo que Deus tem revelado. E estas 5 cortadas do resto foram levadas. E o resto delas eram virgens e não serão perdidas, mas passarão pelo período da tribulação.
Então, nós vamos encerrar por aqui nesse sermão. Eu sei que para frente tem tanto esclarecimento. Eu tenho aqui 14 páginas de anotações a respeito das citações do profeta. E nós vamos parar no segundo culto, ainda na sexta página. Então, eu acredito que teria mais uns 4 cultos pela frente. Não sei. Mas eu gostaria de encerrar com esta citação aqui, que o irmão Branham faz sobre as 5 virgens, onde ele mostra aqui fé de rápido. Porque você vai entender que estas 5 virgens prudentes estavam juntas com as 5 virgens nécias. Vê? As que tinham fé de rápido, elas foram despertadas. Mas aquelas que não tinham fé de rápido também foram despertadas. A mesma voz que chamou as 5 virgens prudentes foi a mesma voz que chamou as outras que não tinham prudência na forma de se conduzir. E à meia-noite houve clamor, eis o noivo saiu ao encontro. Todas se levantaram. Agora, é interessante o fato de que todas as 10, que é uma parábola, né? Em termos assim de quantidade, todas as 10 estavam dormindo. Vê? Estavam dormindo. Então entenda que quando elas se cansaram, porque estavam esperando já há muito tempo, e estou tomando aqui as palavras de uma irmã que me disse há pouco, que estava se sentindo cansada, cada vez mais cansada, e já estou até tendo alguns cochilos. Tudo que eu quero é me despertar para ir embora. Tudo que eu quero é que isso termine logo. Mas eu me sinto muito cansada com tudo isso. Com sobes e desces, com um que cai, com outro que levanta, com uma pessoa que vai caminhando tão bem, daqui a pouco cai, daqui a pouco se prostra, daqui a pouco... E isso está me deixando cansada. E esse cansaço me traz sono. Tudo que eu quero é ser despertada. E quando eu me despertar, quando eu levantar no momento de ir, se eu tenho azeite, eu tenho somente para mim. E não adianta ninguém me pedir, dá-me do teu azeite, porque o meu só dá para mim. Não adianta eu pedir a outra pessoa, me dá um pouquinho do teu, porque o seu só dá para você. Quem tem azeite só tem para si próprio. Eu não posso dar fé de rabo para quem quer que seja. Você não poderá dar fé de rabo para ninguém. Quem tem é só para si. Por isso a salvação é individual. Vê? Aquilo que Deus te deu é só para você. Você não pode pegar um pouquinho e dar para alguém. Porque isso que está em você, tratando-se de fé de rapto, não é divisível. Ele já se dividiu para todos. E a parte que ele deu para você é sua. Você não pode dividir aquilo com mais ninguém. É seu. É uma convicção sua. É uma compreensão sua. É um entendimento seu. Porque se fosse assim, você salvaria seu pai. Pelo contrário, você salvaria a esposa ou o esposo, seja o que for. Mas a Bíblia já diz que não é assim. 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando juntos, um será tomado, o outro será deixado. Porque aquele que foi tomado, o azeite que tinha, era somente para si mesmo. Quem não tinha azeite, não adianta pedir para quem tem. Vê? Entenda que todas se cansaram, todas dormiram. E todas foram despertadas pela mesma voz, mas nem todas sobem. E aqui está o porquê. As suas 5 virgens prudentes, mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, que tinham óleo em suas lâmpadas. Isto é fé de rato. Crendo em todos os sinais, maravilhas, profecia e tudo. E estas 5, cortadas do resto, foram levadas. E o resto delas eram assim, ainda virgens, e não serão perdidas. Viu? Mas passarão pelo período da tribulação. Jesus disse, haverá, e eles disseram, dê-nos um pouco do teu óleo, nós queremos o Espírito Santo agora. Agora, alguém sabe o que é o Espírito Santo? Zacarias 4 e Tiago 5 e 14, todos sabem o que representa o Espírito Santo. O óleo, o azeite, né? Agora eles disseram, é por isso que nós ungimos com óleo, representando o Espírito Santo. O óleo do Espírito, a Bíblia assim diz. Então, ok até aqui. Assim nós vemos que a irmã Branham está nos dizendo o que as virgens prudentes tinham. Ele agora nos deixou claro que o que as 5 virgens prudentes tinham, e por isso foram no rapto, era
fé de rapto. E a Bíblia chama isso de quê? Azeite. E isso representa de quê? Espírito Santo. Vê? Então por que será que a fé de rapto está nas mensagens? Por que será que a fé de rapto está nos selos? Por que será que a fé de rapto está nos trovões? Por que está na mensagem? Então você sabe agora o que é a mensagem. A mensagem é o alarido. E quem trouxe este alarido foi Deus mesmo. Então se você tem a mensagem, este brado, você tem a voz de Deus. E a esta voz você não endurece seu coração. E Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz e seguirão minha voz. Elas não seguirão a estranho, vê? Porque elas reconhecem minha voz. Então você tem a fé de rapto na mensagem. Por que será que a fé de rapto está nos trovões? Porque os trovões é a voz do próprio Deus. E ele quando desce, ele ruge como leão. E é uma voz como voz de trovão. Por que a fé de rapto está nos selos? Porque aquele que tinha um livro selado desceu com o livro aberto. E o sétimo selo o revela a você. O sétimo selo diz quem ele é. Jeová Elohim, que se faz presente para te entregar toda a revelação. Então não confunda a fé de rapto com aquilo que ela não é. Caso contrário, você não saberá onde ela está, nem quem a trouxe para você. Amém? Fiquemos de pé nesse instante e oremos. Poderoso Senhor, no nome de Jesus Cristo, o amado Filho teu, nós rogamos nesta hora a tua compaixão sobre cada um de nós. E rogamos que o Senhor abra cada dia nossa mente, nossa inteligência, para compreendermos a tua palavra cada vez mais, Senhor. Cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que estás entre o teu povo. Sabemos que estás presente cumprindo a tua palavra e trazendo todas as coisas debaixo dos pés do teu amado Filho. Porque tu disseste, senta-te à minha destra até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E enquanto tu estás aqui fazendo esta obra, sabemos nós que há misericórdia para cada um de nós, porque ele ficará ali, aguardando, intercedendo por cada um dos teus filhos, e enquanto isso tu estás aqui na terra como luz, brilhando sobre nós, através de tua palavra, e enquanto estamos caminhando nesta luz, nós temos o sangue de Jesus Cristo nos cobrindo e nos purificando de todo pecado, de toda injustiça, Senhor. Obrigado por esta hora, por este momento, pelas lutas que tens nos ajudado a enfrentar e por o Senhor assegurar a nós que vamos fazer aquilo que tu nos diz para fazer. E tu nos mostra os meios e a forma, a maneira pela qual temos que trabalhar. Tu mostras a saída, o lugar onde devemos entrar ou sair, dependendo da ocasião. Tu mostras o lugar onde temos que colocar a planta dos nossos pés e assim possuirmos a promessa para nós nesta hora. Então pedimos, Pai, que o Senhor tire de nós o orgulho, tire de nós a insensatez, tire de nós tudo aquilo que não é próprio para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que possamos a cada dia nos submeter mais à tua perfeita vontade, Senhor. Ajuda os nossos irmãos que estão presentes e os outros que escutam dos seus lares e que ouvirão a gravação futuramente. Que a bênção da tua palavra possa espalhar sobre nós e nos preencher, nos encher para nos tornarmos um com esta palavra. No nome de Jesus Cristo, nós rogamos isto para a tua glória. Amém e amém. Amém. E Deus os abençoe a cada um de vocês. Deus os guarde. E não esqueçam de orarmos uns pelos outros. Amém? Os irmãos que estão nos ouvindo... Espero que este CD seja uma inspiração nas mudanças que você tem buscado, para te fortalecer, te motivar e ajudá-lo a buscar o triunfo e principalmente a felicidade. Não se trata de um manual de como fazer sucesso, mas de uma inspiração para você buscar o êxito, a felicidade e a alegria na vida. Que Deus abençoe você.